tudo bem? Meu nome é Vitor e junto comigo no grupo estão Esther, Lincoln, Lucas e Pedro. Nós decidimos por abordar a temática do hidrogênio. O hidrogênio vem ganhando aí muito destaque, tanto nacional quanto mundial, por ser uma forma de energia, né, um combustível limpo e muito eficiente. A maior desvantagem dele, no caso, seria a questão do custo, né, que o custo de produção do hidrogênio é muito mais elevado do que de outros combustíveis. Mas nós temos o hidrogênio verde, né, que é o hidrogênio obtido por meio de fontes de energias renováveis. E isso é uma grande vantagem para o Brasil, porque o Brasil é o segundo maior produtor de etanol. Ele pode usar o etanol, as sobras do etanol, para produção do hidrogênio. Nós temos aí alguns métodos, né, para obtenção do hidrogênio por meio do metanol, mas dentre eles a gente vai destacar bastante aí a reforma a vapor, que é um método muito bom, muito utilizado no Brasil. Nesse âmbito aí de crescimento do destaque do hidrogênio, surgiram vários programas de incentivo, tanto à produção quanto ao uso do hidrogênio, que a gente também vai destacar. Bom, o hidrogênio em seu estado natural, ele é na forma gasosa, né? Ele é incolor, inodoro e insípido. E a combustão do hidrogênio com o oxigênio vai gerar apenas dois produtos: o vapor da água e a energia, o que é uma grande vantagem também, né? A eficiência do hidrogênio, né? A eficiência a gente pode determinar como a quantidade de energia liberada aí, pela massa. A eficiência do hidrogênio aí, se você for pegar igual nessa tabela aí, por mol, ela vai ser muito baixa. Mas se for pegar a massa absoluta, se fosse igualar todas essas massas, ele ia dar um pulo aí para primeiro. Então pode ver que ele é um combustível muito eficiente. Bom, nós temos vários usos do hidrogênio aí ao longo da história. Como combustível para meio de transporte, o primeiro motor, né, foi o primeiro meio de transporte que utilizou combustível, foi o motor de Rivaz, que funcionava em uma mistura aí de hidrogênio com o oxigênio. Em 1806, né, que ele foi criado. O dirigível foi criado em 1852. Ele tende a usar aí bastante gases com massa molar baixas, né? Então, geralmente vai ser o hélio ou o hidrogênio. Então, o hidrogênio também é um combustível para o dirigível. E atualmente nós temos aí vários veículos que utilizam o hidrogênio como combustível. Aí tem carros, nós temos caminhões, ônibus, e a Airbus lançou aí ano passado um programa para o desenvolvimento de 5 tipos de aviões diferentes que vão ter o hidrogênio como combustível. O hidrogênio também é utilizado na indústria da amônia, né? Ele é um dos reagentes para a síntese da amônia. A amônia também pode ser utilizada para transformar mais facilmente o hidrogênio. Na geração de calor e energia, o hidrogênio também é bem útil, apesar de não ser tão eficaz, né? Mas também tem essa possibilidade. E ele também é utilizado nas refinarias e para a produção de plástico sintético. Bom, galera, bom dia. O meu nome é Pedro. Eu vou estar falando aqui para vocês da parte do fluxograma de produção do hidrogênio. Eu dividi o fluxograma aqui em partes aqui para facilitar nosso entendimento durante a explicação. Aqui a primeira parte seria realmente a obtenção do gás hidrogênio. Eu apontei alguns métodos aqui, por exemplo, como a gasificação. A gasificação ela consiste na queima incompleta de um combustível na presença de vapor d'água. Por exemplo, carvão, que tem um baixo poder calórico. E a partir desse processo são obtidos, além do gás hidrogênio, o dióxido e monóxido de carbono, além de gases de enxofre provenientes da queima de combustíveis fósseis. Um outro método que eu apontei também seria a reforma a vapor. A reforma a vapor consiste em vaporizar um combustível. E esse combustível, no contato aqui com alguns catalisadores, ele quebra essas moléculas desse combustível,
formando, além do gás hidrogênio, dióxido e monóxido de carbono também. A vantagem em relação à reforma a vapor é que podem ser utilizados combustíveis renováveis aqui, por exemplo, como é o caso do etanol. E no caso aqui, o último método que eu apontei seria a eletrólise, que é a passagem de uma corrente elétrica numa quantidade de água, e esse processo produz somente o hidrogênio e o oxigênio. Então, utilizando aí o princípio da economia de hidrogênio, utilizando aquelas sobras de energia que seriam desperdiçadas, né? A gente poderia considerar esse como o processo de produção de hidrogênio mais sustentável aqui, seguido pela reforma de vapor, e o menos sustentável aqui, ou mais poluente no caso, seria a gasificação. Aqui nessa segunda parte seriam formas de transportar o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é um combustível muito difícil de realizar o transporte, porque você gasta muita energia para comprimir ele, para você liquefazer. Então, apesar de você poder utilizar ele diretamente, que é o mais recomendado caso você tenha um método de produção desse hidrogênio na própria planta que você já for utilizar, tem algumas alternativas aqui para o transporte desse combustível. Por exemplo, você pode reagir o hidrogênio com o monóxido e dióxido de carbono da atmosfera num processo de metanação e produzir metanol sintético, que pode ser queimado aí diretamente. E esse processo aqui deixa a gente com saldo de carbono neutro, né? Porque os gases são captados da atmosfera. Você pode reagir a partir daqui da síntese de Haber-Bosch o hidrogênio com nitrogênio, e a partir desse processo a gente obtém a amônia. A amônia ela também pode ser queimada diretamente aqui como combustível, e ela não produz gases agravantes do efeito estufa, no caso, ou ela pode ser decomposta, por exemplo, no lugar onde você vai utilizar esse combustível, e utilizar o hidrogênio como combustível final. Bom, hoje eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens do uso desse combustível. A tecnologia das células a combustível já é por si só muito vantajosa, né? Ela vem sendo cada vez mais procurada, mais utilizada devido à nossa crescente preocupação com o meio ambiente, né? Ela é uma tecnologia que tem baixíssimo ou nenhum impacto ambiental, baixo ou nenhuma emissão de gases poluentes, e ela é muito eficiente, então é muito vantajosa. O hidrogênio como célula combustível também tem suas vantagens. Primeiramente, ele não é tóxico, ele também tem um potencial muito grande no setor de transportes pesados, aviação. E a gente tem também o hidrogênio verde, né, que o hidrogênio pode ser produzido a partir da sobra de outras energias, né, de energias renováveis. Enfim, a gente tem também algumas desvantagens. Primeiramente, o hidrogênio é um vetor energético, então ele é uma fonte de energia secundária, né? Ele não se encontra na natureza. Então, a gente precisa de uma fonte de energia primária que o contenha, o que aumenta o custo para a produção do hidrogênio. Acaba que o hidrogênio se torna mais caro do que as fontes de energia convencionais, né, que a gente conhece, o carvão, o petróleo, por exemplo. Sobre o transporte e a distribuição, a gente tem algumas opções, né, como tanques, navios, tubulações, mas todos utilizam o hidrogênio líquido. E para comprimir esse hidrogênio é muito caro, demanda muita energia, né? A liquefação dele precisa de temperaturas muito baixas. E além disso, o armazenamento também, o hidrogênio, por ser um gás altamente inflamável, ele precisa de instalações de soluções de armazenamento seguras, né? E que é um investimento caro. As desvantagens do hidrogênio giram em torno do alto custo dele. Sobre a legislação, no Brasil a gente não tem um órgão representativo oficial para isso, né, para criar leis sobre o uso e a comercialização do hidrogênio. Então acaba que isso impossibilita um pouco as negociações e impede que o país cresça nesse mercado. Sobre o transporte,
do hidrogênio no Brasil, a gente já tem uma legislação, porque os vasos de pressão que a gente utiliza para armazenar e transportar o hidrogênio aqui seriam os mesmos que nós já utilizamos para armazenar e transportar o gás natural. Né? São basicamente os mesmos tubos, eles precisariam de poucas modificações, né, para aumentar a pressão de saída. Então, os mais modernos já existem, eles já atendem a legislação. Mas, enfim, não seria um investimento muito caro para o Brasil transportar o hidrogênio. Sobre programas de incentivo, o Brasil participa de alguns, nacionais e internacionais. O programa do Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares, o IPEN, nasceu em 2000, e ele que nasceu a ideia, assim, ele que deu a ideia de pesquisar sobre as células combustíveis, né? Os combustíveis que impactassem menos o ambiente. Foi quando começou a se pesquisar sobre hidrogênio aqui. O Programa Brasileiro de Célula Combustível nasceu em 2002, foi criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI. E ele conta, assim, com muitas universidades, ele conta com centros de pesquisa de empresas brasileiras, e o objetivo principal dele é transformar o nosso mercado mais competitivo mundialmente, né? Aumentar a nossa pesquisa na área, enfim. O IPHE, ele foi criado pelos Estados Unidos em 2003 e ele conta com 17 países. Todos esses países estão preocupados em criar estratégias para aumentar a disseminação das células combustível de hidrogênio. O objetivo principal é utilizar mais essas fontes para nossas emissões de gases diminuírem, né, o impacto ambiental diminuir também.